Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e esse é o nosso vídeo número 147. Peço desde já o seu apoio deixando o like na base da confiança. E se você está no celular, dê o like e apareceu o botão hypar, por favor clique para que o nosso conteúdo seja recomendado pela plataforma. Amigos e amigas, nos últimos vídeos a gente viu sobre as profecias de Pietro Baldi, que previu uma imigração em massa do hemisfério norte para o hemisfério sul, particularmente para o Brasil. O vídeo está sensacional e recomendo que assistam. Amigos, há quase 100 anos, o artista e médium e profeta argentino Benjamin Solari Parravicini registrou uma série de psicografias que muitos consideram um mapa de cataclismos futuros. Em 1937, ele desenhou esta imagem perturbadora, acompanhada de um texto que hoje é reveladora. Disse o seguinte: medite, homens, o mar avançará, inundará em uma inundação, as calotas polares se derreterão, e o eixo da Terra voltará, e o Equador será polos. Fecha aspas. Uma profecia de 1937 que parece ficção, mas e se a ciência moderna estivesse apontando para exatamente este cenário? Hoje vamos explorar uma teoria geofísica baseada em dados que chocou a comunidade online, a teoria SDO, a inversão da Terra. Amigos, olha só, encontrei o artigo por acaso na rede social X e pretendo destrinchar com vocês essa teoria SDO, que significa oscilação de Zarinkov de desacoplamento exotérmico do núcleo manto. Calma que a gente vai explicar o que significa isso, Mas isso foi popularizado por um autor com pseudônimo de The Ethical Skeptic, ou o cético ético. Amigos, o assunto é complexo. Estava pensando em criar uma série de documentários sobre a teoria, ilustrando, destrinchando todos os artigos e investigações de uma vida inteira, Um outro autor, com o codinome de Junho, felizmente organizou tudo na plataforma Git. Irei tirar de lá as informações para o documentário, até mesmo adicionando detalhes, e a teoria casa perfeitamente com as profecias de Parravicini e merece atenção porque, de acordo com as informações do autor, segundo os cálculos, o evento poderá ocorrer no máximo em 2059, e isso se conecta inclusive com as previsões de Chico Xavier, que viu o ano de 2057 como o início do mundo de regeneração, e de Isaac Newton, que previu que o fim seria em 2060. Então será bem trabalhoso criar essa série documental. Por isso, a fim de recompensar o esforço na criação dessa primeira parte, eu quero disponibilizar isso por um valor simbólico. E digam nos comentários o que vocês acham da ideia, se topariam adquirir o documentário, Creio eu que terá aí a duração de 1 hora, dependendo da adesão, do feedback. Começa a produção imediatamente, porque a gente não tem tempo para perder. Então, dito isso, conto com vocês aí nos comentários e vamos retornar à ideia central. Amigos, a teoria propõe que a Terra já passou por mudanças catastróficas e repentinas no seu eixo de rotação em tempos recentes. Digo recente, mas de acordo com a teoria isso teria ocorrido há 12 mil anos atrás. O pior é que os dados geofísicos sugerem que outra virada pode ser iminente. A causa é o desacoplamento entre o núcleo e o manto. E qual seria a consequência direta? Se o eixo da Terra virar subitamente, a inércia rotacional fará com que os oceanos se derramem sobre os continentes. É uma inundação global induzida pela rotação, ligando-se diretamente ao aviso de Parravicini, abre aspas, o mar avançará e inundará em uma inundação.
O autor, com o codinome Junho, teve o trabalho de criar uma simulação aí com milhões e bilhões de partículas simulando esse deslocamento da crosta, e o resultado é devastador. Vamos ver. Bom, ele fez várias e várias simulações, ao todo acho que são 12, aplicando diferentes forças. E nesse caso, a parte do Brasil foi poupado da fúria das águas e em outros não, dependendo da força aplicada na simulação. E deixar os links para que vocês conheçam as investigações dos autores na descrição. Bom, algo que perceber nas simulações é que, em todos os casos, a Groenlândia e boa parte da África foram poupados. E isso se conecta com duas coisas. Primeiro, que isso reforça aquele interesse de Trump na Groenlândia, dizendo que aquele território é fundamental para a segurança dos Estados Unidos. No filme 2012, na parte final, é possível perceber que as arcas construídas para salvar a humanidade daquele cataclismo estavam chegando na costa da África, que parecia ter sido preservada no filme. Interessante que a teoria proposta no filme é extremamente semelhante à teoria SDO. Mas quais são os dados concretos que suportam esta ideia extrema? Os autores apontam para anomalias científicas e históricas que a geologia padrão, baseada em processos lentos, não conseguem explicar. O primeiro ponto é a cultural. Histórias de um grande dilúvio são encontradas em praticamente todas as culturas globais. Mais de 260 lendas. Não são coincidências isoladas, mas sim uma memória coletiva de um evento cataclísmico, de escala planetária. Em seguida, a geologia, formações maciças como o Grand Canyon e os enormes depósitos de sal no Death Valley são melhor explicadas por forças catastróficas de escala continental e não por milhões de anos de erosão lenta. A gente chegou a comentar sobre isso em outro vídeo e o autor mapeou os inúmeros locais pelo mundo onde foram encontrados fósseis e materiais marinhos, inclusive em locais muito altos e afastados do mar. Para criar a simulação que a gente viu, foram levados em consideração esses fatos, né? O autor explica aí no artigo, né? Mas a evidência mais chocante é o caso dos mamutes, né? Os flash frozen, animais encontrados na Sibéria perfeitamente preservados e congelados instantaneamente e enterrados em lama. O famoso mamute de Berezovka tinha comida vegetal não digerida na boca e no estômago, que prova que o animal foi apanhado e congelado no meio do verão, tão rápido que não teve tempo de mastigar. Essa é a prova de um choque térmico e um evento global súbito que os céticos não têm como explicar isso de maneira satisfatória. Algo mencionado na teoria também é o efeito de Zalibekov. O fenômeno foi observado pelo cosmonauta Vladimir Zalibekov. Ao soltar uma simples porca na gravidade zero, ele notou algo estranho. A porca voava, girava subitamente 180 graus em torno do seu eixo de rotação e continuava a girar e a virar 180 graus de novo, e assim por diante, num ciclo regular de inversão do polo. Embora o efeito possa ser explicado pela mecânica clássica, a essência reside nisso. É extremamente difícil fazer um objeto girar em torno de apenas um eixo. O pequeno impulso
nos outros eixos acumula-se, levando à inversão cíclica súbita dos polos. O artigo faz uma analogia inquietante. Se este efeito afeta corpos com centro de gravidade instável, de que centro de gravidade estável podemos falar no nosso planeta? Com seu núcleo e manto em desacoplamento constante? Bom, esta analogia fornece um mecanismo físico que torna a virada da Terra, a inversão repentina do eixo rotacional, teoricamente possível. Amigos, vamos dar uma olhada neste vídeo onde um físico fez um experimento computacional com o modelo gravitacional da Terra e vocês verão o que irá acontecer. A propósito, vocês vão ver a Terra meio deformada desse jeito porque é um modelo gravitacional. A gravidade é diferente em alguns pontos específicos da Terra, mas é um modelo padrão usado aí pelos cientistas, né? E é isso. Estamos vendo como ele gira assim. Bem, eu criei um tutorial do Blender só para demonstrar isso, para que você possa ver os números por si mesmo. E eu estou apenas iniciando e girando, pressionando S e ele gira assim. E isso é usando física. Mas então eu me perguntei como seria se eu usasse a Terra, porque a Terra também está no espaço. Agora, o que esse modelo é a gravidade da Terra. É chamado de EGM96, e a gravidade é ligeiramente exagerada em diferentes partes com base nas leituras. Eu apenas as exagerei um pouco em uma esfera. E mapeei um gráfico na superfície para que você possa ter uma ideia de onde fica o norte e o sul. Agora vou girá-lo e veremos lentamente, conforme ele avança. Mais e mais em sua órbita, se você olhar para a luz vermelha no topo, ele começa a oscilar um pouco. A Terra faz isso naturalmente, ela meio que oscila um pouco. É assim que temos as estações, os extremos de verão e inverno. Mas o que também acontece é que eventualmente ele vai virar assim. E é isso que está acontecendo agora. Que a linha vermelha está na parte inferior. E se eu deixar correr um pouco mais, veremos que ela realmente se estabilizará. E se eu apenas diminuir um pouco a animação, veremos que a Austrália está realmente ao norte agora. E o resto dos continentes, exceto a América do Sul e a Antártida abaixo. Vamos acelerar isso novamente. Agora, a gravidade neste objeto é muito exagerada. E o tempo também. E estou acelerando usando S. E veremos que ele vai girar novamente em 1 minuto. Vai demorar um pouco. Está bem estável. Vou acelerá-lo um pouco mais. Agora ele está começando a se desestabilizar e vai girar e voltar ao jeito que todos nós o conhecemos. Onde o Polo Norte está no topo. Pronto, ele está girando. E este é o efeito Jonibekov aplicado ao modelo gravitacional da Terra. 96. Pronto, e se estabilizando novamente. Bom, amigos, isso é simplesmente impressionante. Agora, como é que tudo isso se liga? O diagrama do artigo explica que tudo começa no núcleo, não só a virada do eixo, como também o aquecimento global em cascata. Vamos descer ao centro da Terra, né? O ciclo começa no núcleo interno e o ferro compacto está a verter-se para o núcleo externo, liberando uma enorme quantidade de calor latente de mudança de fase. E esta energia acelera e afeta o acoplamento magnético,
entre o núcleo e o manto. E o núcleo externo perde momento magnético e o arrastamento diminui. O resultado, a rotação externa do corpo acelera e é um sinal direto de instabilidade rotacional que culminará na virada do eixo. E essa energia e calor são canalizados por estruturas maciças no manto e as que agem como plumas térmicas, entregando calor a 91 metros por hora em direção à superfície. E esse calor chega à superfície e provoca, número 1, derretimento das camadas de gelo, confirmado na profecia de Parravicini. E número 2, liberação maciça de gases de efeito estufa do permafrost e hidratos de gás, completando o ciclo de aquecimento. Agora voltamos a 1937. As frases de Parravicini e os dados científicos do século XXI convergem de forma assustadora. A profecia e a teoria espelham-se em 3 pontos cruciais. Virada do eixo. O eixo da Terra voltará. Inundações globais. O mar avançará e inundará. E derretimento de gelo. As calotas polares se derreterão. Isso tudo dito por Parravicini em 1937. Convergindo com a teoria. Amigos, a teoria SCDO não é aceita pela ciência mainstream, mas é uma teoria baseada em dados que busca explicar anomalias que a ciência convencional ignora. E o próprio autor do artigo apela a uma investigação urgente para o que ele acredita ser o evento iminente. E a pergunta que fica é, será que isso já não começou? Temos, por exemplo, a anomalia do Atlântico Sul crescendo rapidamente, Polo Norte magnético saindo do Canadá e acelerando em direção à Sibéria. Temos também o iminente colapso da corrente marinha do Atlântico Norte, chamada AMOC, fora os eventos climáticos extremos. Como disse, amigos, o que fiz aqui foi apenas um breve resumo. Tem muita informação para trazer sobre esse estudo e outros materiais que estou pesquisando também. Por isso quero fazer esse documentário e conto com o feedback de vocês. Diga nos comentários aí o que vocês acham da ideia de trazer esses documentários aí para um preço popular que todos podem pagar e a gente possa se preparar juntos, formando aí uma comunidade. Bom, não sabemos se esta profecia se cumprirá, nem se a teoria do SCDO está correta, mas mostrei para vocês informações científicas conectadas a uma profecia feita em 1937. Sendo assim, creio que existe grande chance disso tudo estar correto. Parravicini começa a profecia com a frase: medite, homens, diante de um potencial cataclismo em escala planetária. Talvez a resposta não esteja apenas em entender a Terra, mas entender sobretudo a nós mesmos, já que a salvação é individual e a gente está aqui de passagem. Mas cedo ou mais tarde, todos nós vamos partir para o outro plano. E qual é a sua opinião? É uma coincidência extraordinária ou um aviso que cruzou as eras? Deixe seu comentário abaixo. E se este vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal. Lembrando que quem quiser colaborar com as nossas investigações, seja membro. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos novos. Podem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. E agora com os documentários que irão sair do forno, os membros terão grandes descontos aí na aquisição desses documentários. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!